Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão JD1 com você. Eu sou Alex Figueiredo, nessa nave mãe maravilhosa, o nosso JD1 Notícias. E sim, hoje o assunto é um pouco interessante, não, é pra lá de interessante. Você sabe o que é saúde mental no trabalho? Você tem consciência de que realmente você está tranquilo, suave na nave? Ou simplesmente você acha que isso não é papo para você falar dentro de uma empresa? Pois é, hoje eu estou com esses talentos do nosso Mato Grosso do Céu do Sul, duas personalidades que vão conversar com você justamente sobre esse assunto polêmico, saúde mental empresarial, saúde mental ambiental. Será que a gente está preparado para essa discussão? Como que vai ser essa discussão? Então, olha só, antes mesmo de anunciar elas, não se esqueça de seguir a gente nas nossas plataformas, nas redes sociais, nas playlists, lá no YouTube, beleza? Aqui do meu lado nós temos as nossas convidadas Jennifer Lando Delgado, especialista em segurança do trabalho, e também Ana Letícia Silveira, especialista em recursos humanos, cara. Aí vem a pergunta, ô Jennifer, por que que às vezes as pessoas têm tanto medo de discutir segurança do trabalho? Elas não estão preparadas para isso ou porque é uma normativa mesmo? As pessoas têm que, não, você vai falar porque senão a gente vai tomar multa. É mais ou menos isso a filosofia do empresariado hoje? Boa tarde, Alex. Tamo Prazer junto. estar aqui com vocês, Ana também. Tem sim uma cultura aí da opressão, vamos dizer assim, em relação ao ambiente de trabalho. E até por isso a NR1 vem tratar sobre isso, para que haja mais liberdade do colaborador dentro do trabalho, ter um ambiente onde ele se sinta confortável para falar sobre isso, né? A saúde mental hoje está em pauta, né, em Uhum. evidência, e é necessário que o colaborador tenha essa liberdade, essa abertura, né, do empresário para falar sobre isso. Eu acho interessante você falar isso, porque geralmente a maioria dos grandes empresários, dos grandes não, mas a maioria dos empresários hoje no Brasil, eles começam por ocasião, né? Ele foi demitido de algum emprego, aí ele começa a Sim. construir um processo e ele não se prepara, às vezes, para ter colaboradores. E ele acaba sendo uma personagem assediadora, uma personagem que entra em conflito, que não permite escutar os feedbacks. E agora ele vai ter que aprender no forceps, porque chegou uma normativa esse ano de 2026 para regular justamente essa questão dessa saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Como é que você vê hoje essa oportunidade? É uma oportunidade para o patrão aprender ou é uma oportunidade cerceadora? Eu acredito que em tudo a gente tem que tirar, né, um ponto positivo, ver o lado positivo. Eu acredito que a norma ela vem para cumprir a legislação que já existia anteriormente, mas também para trazer, né, essa liberdade de se ter esse relacionamento dentro da empresa com empresário e colaborador. É uma oportunidade do empresário que já foi CLT na maioria das vezes, voltar esse olhar para o colaborador, Olha que né? interessante. O colaborador se sentir parte da empresa torna um ambiente muito mais saudável, né, Ana? A gente fala muito sobre isso. Isso abrange vários setores da empresa, melhora turnover, melhora a produção, melhora o ambiente de trabalho. E a NR1 vem tratar exatamente sobre isso, Eu acho né? interessante você falar isso, porque vestir a camisa, nós estamos em época de Copa do Mundo, falar que vai vestir a camisa, eu acho que é muito interessante. Né? E como que eu vejo, Ana, você que trabalha especificamente com recursos humanos, nosso negócio é gente, né? Como é que é hoje para um empresário? Ele busca, antigamente os caras perguntavam assim, eu quero uma pessoa com boa aparência, não existe mais, né? Ou eu quero uma pessoa que vista a camisa. Existe esse perfil ainda no mercado? Boa tarde, Alex. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, por estar aqui. Existe sim, tá? E aí, quando a gente fala do ambiente de trabalho, é muito importante que a gente entenda que nós somos pessoas e as pessoas têm diferentes perfis. Uhum. Então, a gente precisa adequar realmente o perfil que cabe para cada função. Então, a gente tem perfis que são mais dominantes, que vestem a camisa, que têm um senso de dono mais aguçado, Uhum. né? Mas, obviamente, que isso não limita a responsabilidade da empresa em fazer que seja um ambiente que as pessoas queiram vestir a camisa. Uhum. Né? Quando a gente fala de ambiente de trabalho, é importante a gente contextualizar que a maioria das pessoas, às vezes, busca uma oportunidade por um bom salário, pela uma remuneração financeira, mas esse não é o motivo que faz as pessoas se sentirem parte, quererem estar na empresa e automaticamente fazer com que queiram vestir a camisa. Então eu pergunto, essa aí seria uma função do gestor ou seria uma função mais do dono do negócio? Essa função de trazer essa visão, vestir a camisa.
Então, sempre é de cima para baixo. É, Então, né? ela começa com o dono, automaticamente tem que repassar para os líderes da empresa, Top. para que isso faça chegar na ponta, né, no chão de base, no chão de fábrica, para que os colaboradores consigam ter essa energia. E aí, isso é importante que não esteja apenas em procedimento. Esteja no cotidiano, esteja no dia a dia, Na que cultura da seja empresa, pelo né? exemplo, que é Olha. o que forma a cultura das empresas. Uma amiga Exatamente. minha falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: o exemplo fala muito mais alto do que qualquer palavra dita, né? E às vezes a gente não tem essa identidade acontecendo. Sim. E você falou uma coisa interessante, Ana, que é a questão desse perfil. O que significa esse perfil? Eu vi que você falou no lance de dominante, né? Tem um Exato. lance receptor. Como é que é isso para quem está acompanhando a gente? Tem alguns perfis que dá para conversar aqui? Temos sim. A gente tem 4 principais perfis hoje. Então, a gente tem o perfil dominante, o influente, né, o estável e o conforme. Cada um deles reage de determinada forma. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala do perfil dominante, do perfil influente, eles são perfis muito enérgicos, muito executores, que têm uma comunicação muito mais aflorada. Quando a gente pega perfis que são conforme, estáveis, para eles poderem se sentir bem, se sentir parte, eles precisam de procedimentos muito bem organizados. Eles não se adaptam tão bem a mudanças, então eles Uhum. precisam ser conduzidos de uma forma diferente, né? Então não é simplesmente você querer que o colaborador vista a camisa. Você tem que entender o colaborador, colocar ele no lugar certo e automaticamente dar os estímulos que vão fazer ele gerar mais resultado. Interessante. E esse perfil, por exemplo, Jennifer, você que trabalha na área de segurança do trabalho, eu não posso sair misturando as bolas, né? Eu, por exemplo, colocar um cara que tem um perfil dominante, um perfil de liderança, para ele ficar fazendo papel totalmente operacional. Como que você consegue observar esse perfil de comportamento na empresa? Como é que ela funciona? Como é que você consegue curar esse tipo de gente? Bom, em se tratando assim da saúde e segurança do trabalho, quando a gente observa em conjunto geralmente com a parte do Da gestão? RH, né, da gestão também, a gente até sugere algumas mudanças, né, no Olha. ambiente de trabalho para que isso melhore. Porque a nossa parte, falando em saúde e segurança do trabalho, a gente trabalha também com um olhar voltado para o colaborador. E eu preciso que ele esteja bem. Em algumas situações, por exemplo, são trabalhos que contêm riscos maiores, esse colaborador ele precisa estar executando esse trabalho de forma ativa, mas também com presença, para que não aconteçam acidentes. Então, ele precisa estar muito bem naquele ambiente de trabalho, ele precisa fazer muito bem e estar bem fazendo a atividade que ele executa. Então, a gente tem esse olhar de saber exatamente quem faz o quê e sugerir as adequações também. Eu acho legal você falar, por exemplo, o cara, a gente conversou já em off em alguns momentos, lá de BNI principalmente, às vezes você faz uma simulação de fazer a visita numa empresa, por exemplo, de construção civil. Sim. Aí você, olha, você chega de repente, você não avisa, né? Porque Sim. quando avisa, parece a gente querendo fazer faxina para a empregada vir para limpar, o colaborador limpar no outro dia. Exatamente. Mas como que é esse impacto? O pessoal já fica olhando com terror com você? Como é que é isso aí? Não, na verdade, assim, eles têm um respeito pelo trabalho Aham. e quando a gente chega sem um aviso prévio, vamos dizer assim, a gente pega de surpresa várias situações. Isso é comum, É mesmo? não só na construção civil, mas em vários ambientes de trabalho. E é engraçado, né, a reação deles, né, de, puxa vida, chegou o segurança do trabalho, né, como se a gente fosse uma polícia mesmo, Não né? acredito, sério? É bem engraçado, mas a gente leva, né, de um jeito legal, conduz isso de uma maneira positiva, lógico, se tiver que ter alguma alternativa, assim, para corrigir essa ação, a gente sim tem que fazer, mas de maneira com que não coage o colaborador, porque a gente não ganha, assim, a gente coagindo ou a gente pressionando, né? É sempre educando, e é o que a gente faz, trabalhar com prevenção, antecipação e com educação. Me dá um caso assim que foi bem icônico para você compartilhar com a gente. Por exemplo, o cara estava lá sem EPI, ou então ele estava simplesmente, sei lá, fazendo uma coisa completamente irregular. É tipo o cara surfista nadando, sei lá, em um oceano cheio de tubarão e ele com o braço sangrando, entendeu? Umas coisas assim. Teve algum absurdo assim que você pode compartilhar? Uma coisa assim. Já vários, né? Assim, né? Corriqueiramente. A gente falta, assim, uma cultura realmente, né? Eu até tenho uma opinião pessoal de que a saúde e segurança do trabalho, ela deveria ser implementada nas escolas. Olha aí. Porque a gente cria profissionais que realmente entendam
a necessidade, para que não ocorra o que está acontecendo agora. Ser obrigada, né, a fazer isso porque está entrando em vigor a lei. Mas que seja uma cultura. A gente cria profissionais que hoje não vão fazer isso, né? Tipo, vai sair correndo quando chegar uma fiscalização. É cultural. Então, no ambiente de trabalho, a gente recorrentemente acontece isso, né? Mas já teve casos, assim, já extremos, né? Por exemplo, o trabalho em altura, que é o maior risco que hoje a gente tem na construção civil. E aí a pessoa está lá no andaime totalmente sem estrutura e sem amarração nenhuma, sem os EPIs adequados, sem o cinto, sem nada, né? Meu Deus. E aí olhar lá de cima pra mim e dizer, dona Jennifer, eu subi aqui rapidinho só, mas eu já vou descer. Aí eu digo, você vai descer. Você vai descer, de qualquer jeito você Tomara vai que descer. você desça bem, né? Então, assim, é um risco alto, né? A queda em altura é um dos riscos aí que geralmente os acidentes são ou graves ou fatais. Então, a gente pega muito no pé, fiscaliza muito essas obras que têm o trabalho em altura, equipamentos rotativos, né, que podem gerar uma amputação, as fábricas também. Então, assim, são procedimentos de segurança que na construção civil a gente identifica que tem esse maior déficit aí de aculturamento, vamos dizer, mas quando a gente implementa isso e quando a gente começa a ver o resultado, a gente entende que não é porque eles não querem, é porque falta mesmo. E aí a gente vai vendo esses resultados, eles mesmos começam a se cobrar, a falar, fulano tá sem o EPI. Aí a gente chega na obra, a gente já não vê mais essa correria. Aí a gente já vê essa parceria na segurança do trabalho, porque eu falo que segurança do trabalho a gente não faz sozinho, né? Todo mundo é um agente. Então, quando eu falo isso para eles na obra, quando eu chego, aí fulano não tava de EPI, vai lá que fulano tá assim. E aí fica muito legal, fica bem suave. Eu acho legal você falar também de colocar esse tipo de conteúdo nas escolas, porque vamos trazer para o trânsito. A partir do momento que o nosso filho tá lá no carro e você esquece de colocar o cinto de segurança, aí ele já é menorzinho, ele já chega em você, pai, tá sem cinto de segurança, nós vamos andar com o carro, você sem cinto de segurança? Como é que eu vou ficar aqui com o meu cinto de segurança? Você pega coisas simples, esses detalhes é questão de cultura. Né? E hoje, um novo trabalhador, esse trabalhador que está chegando para o mercado de trabalho, totalmente diferente, uma geração completamente diferente. Ana, ele começa a entender que ele precisa de uma cultura para também ter mais saúde mental ou ainda está muito longe? Como é que está esse desafio? Então, essa é uma responsabilidade das empresas. Você acolher o funcionário e mostrar quais são os processos, os procedimentos e o que para a empresa é inegociável, é responsabilidade da empresa. E aí a gente volta a falar que a cultura ela é feita pelo exemplo, né, e não pelo procedimento. Então, por exemplo, quando a gente faz uma associação e recursos humanos anda muito junto com saúde e segurança do trabalho, você precisa estar numa empresa que quando você está exposto a um risco, o líder é o primeiro a impedir que você execute a atividade. Olha aí. E aí, automaticamente, você vai inserir a cultura da segurança do trabalho, no qual ela não é negociável e ela se sobrepõe à produtividade, ela se sobrepõe a alguma decisão que precise ser tomada, mas ela tem que vir de cima para baixo. Novamente, eu ressalto isso. Porque desta forma, a gente consegue realmente conduzir os colaboradores. Eu fui gestora por mais de 10 anos numa empresa, uma das unidades que eu geri. A gente temos, né, desde o início da unidade, ela nunca teve nenhum acidente com afastamento. Mas quando você chega lá, você pode ser o presidente, que você vai chegar lá e o colaborador vai te abordar e vai perguntar por que você não está utilizando o boné. Que é só para proteção do sol. Então, eu acho que a cultura é isso. É quando não existe uma hierarquia de cobrança e que todas as pessoas estão preocupadas genuinamente com a segurança e com a saúde do outro, em todo mundo retomar para a família, retomar para casa, com segurança, com saúde, da mesma forma quando veio trabalhar. Mas isso faz parte da cultura das empresas. Olha que legal. Né? Então, por exemplo, se a gente for numa empresa que a gente vai chegar lá e vai ver o colaborador, igual a Jennifer comentou, num andaime, sem cinto de segurança, a gente não tem como cobrar o colaborador. Porque teve alguém que esteve permitindo que ele agisse dessa forma, né? É interessante você falar isso, porque o que acontece? Nós estamos vivendo uma transformação, né? Nós somos criados para quê? Olha, você vai entrar na escola, vai finalizar o ensino médio, né? Se não finalizar, você vai entrar para o mercado de trabalho, né? Realmente, o Brasil hoje ele vive
um abismo gigante ainda de situações culturais, né, com relação ao trabalho. Tem gente que trabalha desde os 7 anos de idade, desde os 6 anos de idade, né? Aí tem os outros desafios que a gente tem que ver, que são desafios sociais. Enfim, aí tem agora discussões de escala 6x1 e por diante, né? Sim. Mas se você pegar o jovem de hoje, às vezes, ele está questionando tudo isso, né? Ele fala assim, cara, para que eu vou ficar igual meu pai, trabalhando 20, 30 anos, para ele não sair do lugar? Às vezes ele já fez universidade, às vezes ele já fez mestrado, doutorado e também continua trabalhando. Eu vou ser diferente, vou virar TikToker, né? Porque antigamente as pessoas gostariam de ser o quê? Ou, sei lá, nós estamos na minha época de Copa, eu queria ser jogador de futebol, era modelo. Agora mudou tudo, até o jogador de futebol quer ser TikToker. Aí vem a minha pergunta. Esse mercado que está mudando agora, o jovem de hoje, as gerações de hoje, o empregador de hoje, ele está antenado? Ele está conseguindo fazer o processo de transição? Eu sendo muito sincera, eu acredito que ainda tem muito a evoluir. Tem, né? Eu acho que as empresas, elas ainda têm uma mente muito fechada em relação à importância das pessoas serem valorizadas e se sentirem pertencidas no ambiente de trabalho, né? E quando a gente fala de uma mudança de geração, não é a geração que vai se adaptar às empresas, são as empresas que precisam se adaptar à nova geração, que tem um senso crítico muito mais elevado, que questionam muito mais e que tem uma gama de oportunidades muito maior para poder trabalhar, né? Então, nós passamos por essa transição de quando não existia o digital para a era digital. A geração de hoje já está no digital. E o digital te dá uma amplitude muito maior de oportunidades e as pessoas sabem disso. Então, é a gente que precisa também reter as pessoas para que elas saibam que existem outros caminhos que não só no digital, né? Que também vão nos dar oportunidades para a gente poder continuar construindo e transformando a nossa vida através do trabalho, né? Que é importante para todo mundo e não tem como a gente pensar diferente, né? Tem melhor escala, então? É 6x1, é 4x3, é 364x1? Né? O Roberto Carlos, por exemplo, tô brincando aqui, mas essa questão de escala de trabalho está sendo cada vez mais questionada, né? Nós temos gerações que falam assim, não, eu não quero mais trabalhar assim, não. Vou romper, e aí a pessoa fala, não, mas isso é anarquia, isso não é... Na verdade, não é um grito silencioso? Ou eu quero ver uma coisa acontecer diferente? Eu vejo que a gente teve uma virada de chave muito grande pós-pandemia. Pós-pandemia, as pessoas começaram a olhar para dentro, começaram a olhar para si, porque ficamos todos nós muito próximos da perda, que é algo que a gente não tinha. E é aquela, né? Geralmente, quando a gente está mais próximo de perder, a gente costuma valorizar mais. Sim. E aí eu acho que esse olhar, ele foi voltado para a família, para si mesmo. Então, automaticamente, a saúde emocional, a saúde mental, que não era tão valorizada, ela teve uma virada de chave muito grande pós-pandemia. Então, eu acredito que exigiu-se, né, da sociedade, do governo, das empresas, começar a ter um outro olhar, mesmo porque foi potencializado as reações das pessoas também. Então, eu acredito que esse sentimento de muitas pessoas perderam muitas pessoas, né, fez com que tivesse uma virada de chave que obrigou-se todo mundo a ter um olhar para a saúde mental, obrigou-se a falar sobre terapia, que sempre foi importante, mas que antes não era comentada, que era um tabu. Né? Exatamente. Né? Então, eu acho que foi relevante, porque todos nós precisamos olhar para dentro. Né? E eu acho que nós fomos muito condicionados a sermos fortes. Eu costumo dizer que, na verdade, a maior força é quando a gente demonstra vulnerabilidade. Que às vezes é muito mais difícil a gente mostrar onde a gente precisa de ajuda, pedir apoio, do que necessariamente só seguir em frente. Né? E eu acho que a nossa geração foi ensinada a isso, a seguir em frente, a ser forte, mas isso também, em algum momento, faz com que nós nos ficamos lesionados e precisando de um suporte muito maior, ou sem ser no time correto, né? Esse time, que é justamente, eu creio que seja o maior desafio hoje do trabalhador, ele ter esse time da consciência de que ele precisa de ajuda. Né? Às vezes você faz um burnout, você entra num processo de depressão ou então numa ansiedade incrível, e aí você tem que representar aquela atitude ou seu emprego sem você estar destruído por dentro, né? E como que você, por exemplo,
na segurança do trabalho, observar esse risco. Nós temos hoje um risco muito grande de depressão e suicídios dentro do ambiente de trabalho, né? Por exemplo, eu fui da educação por 28 anos. Professor, gente, cara, antigamente todo mundo conversava qual que era o esporte que você vai fazer. Depois, na sala de reunião, é qual o remédio que você está tomando, qual que é isso, aquilo. E a gente, às vezes, não está preparado para ter essa vulnerabilidade exposta, né? E como que o profissional hoje de segurança do trabalho ou de recursos humanos, ele começa a evidenciar isto? Como é que é o processo? Como é que funciona para eu poder implementar isso dentro da minha empresa? Nem toda empresa, ela obrigatoriamente necessita ter, né, um profissional da saúde e segurança no ambiente de trabalho, né? Isso vai depender do grau de risco, daquilo que ela executa e de outros fatores. Porém, é igual, eu vou até repetir, nós todos somos agentes. Então, por mais que essa empresa ou a escola, como você citou, ela não necessite do profissional lá, mas ela necessita das orientações básicas de saúde e segurança e, como a Ana colocou aqui, vem de cima para baixo. Então, a liderança tem que ter essa consciência de avaliar também. Porque nem sempre vai ter o profissional lá para fazer essa avaliação. Aí, quando é uma empresa que precisa de indústria, construção, que tem aquele profissional que está ali com aquele olhar mais atento, ele consegue identificar mais rápido. Mas quando o colaborador sozinho ele precisa fazer essa análise, aí se torna mais difícil. Entendi. Até tinha comentado sobre os dados, né? As estatísticas dos afastamentos, né? Então, assim, em um ano, mais de 400 mil afastamentos por doenças ocupacionais relacionadas à saúde mental. Meu Deus. E quando a gente fala desses dados, né? A maioria em si mulheres, né? A porcentagem é de 64% de mulheres e a maioria em ambientes de trabalho como escolas, né? Escritórios, ambientes onde elas ficam mais reclusas. Então, são os maiores índices. E a gente tem que entender que é muito gritante. E agora que o governo resolveu dar esse olhar tão importante com a NR1 para a saúde mental, as empresas têm que aproveitar isso para avaliar o que está acontecendo no ambiente de trabalho. E não esperar que esse afastamento aconteça para tomar uma atitude. Entendi. Então, quando se torna obrigatoriedade, a empresa ela é obrigada, né, a contratar um profissional, seja da saúde e segurança do trabalho, ou da parte do RH, ou da parte psicológica, para fazer essa avaliação, né, psicológica ou avaliação dos colaboradores em si. E a NR1 ela não vem tratar do colaborador em si, ela vem tratar do ambiente de trabalho. Porque há uma rotatividade, esse colaborador hoje ele trabalha aqui, amanhã não. E esse ambiente é que não pode adoecer o colaborador. Então, quando a gente fala de escolas, por exemplo, é um ambiente que adoece o colaborador. Então, o que se precisa fazer para que esse ambiente pare de gerar esses afastamentos? Entende? Então, esse é o foco da NR1. Olha que interessante. Teve casos, por exemplo, eu vou falar da educação que eu manjo mais um pouco, né, de professores ficarem anos sem voltar para a sala de aula, né, até eles serem aposentados realmente por não terem mais condições mentais de pisar numa sala de aula, de entrar numa escola, de citar até a escola. Né? Eu acho interessante você colocar, por exemplo, que não é só na área de escola, gente, é saúde, né? É a questão de segurança pública, né? É a questão de construção, é a questão de pessoas, né? E aí, o que acontece? Às vezes a empresa ela não consegue ser fascinante para aquele colaborador. Aí ele vai lá e começa a fazer um sistema desse de burnout. E o empregador, às vezes, nem se toca. Como é que funciona isso? O governo vai ter que chegar lá e meter uma multa? É isso que vai acontecer? Na maioria das vezes, o porquê agora, né, esse olhar para a saúde mental, justamente por conta dos afastamentos, né? Entra numa estatística alarmante, o governo diz, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque a gente precisa melhorar e parar isso. E custa caro um trabalhador parado, né? Né? Para o governo, pro INSS esses afastamentos. Por quê? Eles geram afastamentos temporários, mas também definitivos, como você disse. Às vezes a pessoa fica 4 anos ali afastada e aí em seguida ele entra com uma aposentadoria definitiva. Olha. Então ele causa o quê? Um déficit na empresa, né? Ele causa aí um impacto, né, nos caixas aí, vamos dizer, do INSS e consequentemente para a empresa, porque essa empresa ela ainda continua ligada a esse colaborador até que ele se afaste definitivamente, certo? Então há uma responsabilidade ainda.
Porém, esse empresário, se ele tiver o olhar da prevenção, isso pode ser antecipado, com certeza, entende? Uhum. Esse olhar que o empresário hoje precisa aproveitar o momento da NR1 e ter. Eu preciso trabalhar com antecipação e prevenção. Eu não posso esperar que o meu colaborador adoeça ou que o governo me implique uma multa pelos afastamentos gerados pela minha empresa para que eu tome uma atitude. Olha que legal. Né? Então, a NR1 ela vem obrigar o empresário a ter esse olhar, a implementar isso ali dentro do PGR, com um plano de ação bem especificado, com uma avaliação bem clínica e também com um olhar nessa parte da saúde mental, para que seja realmente realizado aquilo que está colocado ali no procedimento, no PGR. Caramba, cara, que importante isso. Exatamente. E tipo assim, eu não posso, como empregador, pedir na hora de fazer a contratação, falar, eu quero gente normal. Não, eu tô conversando isso porque, às vezes, infelizmente, tem empregador que o cara não quer mudar. Ele simplesmente só quer se livrar do processo, se livrar daquela situação e continuar naquela mesmice. Tem casos assim, Ana? Por exemplo, o empregador falando, eu quero pessoas assim, 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 assim. Aí enfim, eu não vou nem falar o assim, 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 gente, porque hoje em dia você provoca muitas coisas, muitas excludências, justamente em função desse perfil que você quer. Se eu quero um cara perfeito para trabalhar para mim. Existe isso? A pessoa perfeita não existe. Uhum. Mas o que as empresas querem, o funcionário perfeito, elas querem. O cara bom, maravilhoso, pá, isso ok, que cobre pouco. Exatamente. E que não falte. Exatamente. O que acontece? Tudo para poder dar certo, existe a responsabilidade de ambas as partes. Certo. Né? Não existem pessoas perfeitas. E aí eu vou voltar a falar novamente dos perfis. Certo. Né? Tanto que tudo começa no recrutamento e seleção. Então, por exemplo, hoje todos os processos de recrutamento e seleção, quando a gente conduz, a gente faz avaliação não só das competências técnicas, mas principalmente das competências comportamentais alinhadas ao fit cultural da empresa. Então, é uma empresa que tem um olhar mais agressivo, é uma empresa que requer um funcionário que vai ter mais poder de escuta, ser mais comunicativo, ou é um perfil que é mais procedimentos, mais conforme, mais tranquilo. É importante a gente fazer esse alinhamento, porque a gente fala que não tem gente boa hoje para trabalhar. Mas, na verdade, não é isso. Existem as pessoas certas para os lugares certos. Então, o que a gente precisa realmente é fazer esse alinhamento de propósitos, que eu costumo dizer. Né? A gente precisa estar num lugar que a gente tenha um propósito semelhante da empresa, né? Do gestor, do líder, e automaticamente o candidato e a empresa vão estar alinhados e vão conseguir gerar um bom resultado, né? Mas pegando um gancho do que a Jennifer falou, sobre as empresas agirem muito pela obrigatoriedade, empresas inteligentes vão aproveitar a obrigatoriedade para poder ter um outro olhar sobre as pessoas. Hoje, as pessoas elas são o principal capital estratégico das empresas, mesmo com tanta tecnologia. Sim. Né? Então, as empresas que souberem aproveitar este momento de forma inteligente, elas vão conseguir valorizar as pessoas e conduzi-las de uma forma que elas vão gerar mais resultado do que as empresas esperavam que seria possível. Eu acho interessante você falar isso, porque, por exemplo, quer dizer, então, que eu tenho que contratar bem, eu tenho que ter um entendimento que eu preciso criar um ambiente para contratar bem. Às vezes eu já tenho a minha equipe, eu não quero me desfazer dela. Existe como fazer um renascimento nesses processos? Existe como eu entrar, por exemplo, no seu caso, que você trabalha com essa área de gestão, você entrar dentro da empresa e arrumar aqueles lixos que estão debaixo do tapete? Existe essa possibilidade? Sem sombra de dúvidas, existe. Né? A gente precisa fazer avaliação realmente do que aquele funcionário quer, porque talvez ele pode ter sido muito bom e aí depois ele deixou de ser. Em sua maioria, a responsabilidade aí, né, unindo a NR1, ela está no ambiente. O que deixou de motivar aquele funcionário? Ele recebeu o estímulo certo? Ficou claro para ele até onde ele pode chegar? Obviamente, né, que existem determinados momentos que a pessoa vai em busca de outras oportunidades realmente. Mas tem como a gente organizar a casa e arrumar a casa identificando o que é o problema, o que precisa ser modificado. Hoje, a maioria do turnover que acontece nas empresas, em sua maioria, ele está associado à liderança. Então, às vezes, você até encontra um funcionário que está atrelado com o propósito da empresa,
mas por não ter uma identificação, por não ser conduzido da maneira adequada, né, a gente automaticamente perde aquele funcionário. A gente está na época da Copa, né? Sim. E a gente fez um vídeo na semana passada falando justamente isso. A empresa também precisa saber a hora da substituição, Olha né? aí. E a substituição, ela vai vir de encontro a talvez não ser naquele momento, né? Para aquele funcionário, ele entregar a melhor performance, né? As empresas costumam dizer assim que são uma família a empresa, mas não, a empresa é um time, né? E no time, você vai ter um momento que você vai estar jogando melhor, vai ter um momento que você vai precisar de um suporte do colega que ele vai estar numa performance melhor, você vai ter que sair do campo, você vai ter que ser substituído, você vai ter que buscar um outro time para jogar, né? Então, toda essa avaliação é importante que seja feito e os recursos humanos têm esse papel essencial para fazer essa avaliação e ajudar os gestores e os líderes na condução para poder explorar realmente o melhor potencial de cada pessoa. Eu acho legal você colocar isso, porque às vezes as pessoas, elas simplesmente, pô, eu tô aqui há 30 anos nessa empresa e aí, infelizmente, ela é substituída, né? E aí faltam 5 anos para aposentadoria e ela não consegue se requalificar, né? Justamente por ela estar cristalizada naquele processo. E como que eu falo para essa pessoa que está vivendo esse momento que ela precisa olhar para o mercado de novo e se reinventar? Como que seria para essa pessoa uma avaliação? Às vezes eu posso procurar um gestor nesse sentido. Pô, eu quero me requalificar, como é que eu faço? Exato. O que acontece? Hoje a gente tem uma mudança em relação à idade média da população brasileira. Olha que não. Né? Então, hoje a gente tem muitos profissionais, né? E eu falo, inclusive, por entrevistas que eu conduzo, 50 mais, Olha que massa. que estão buscando outras oportunidades, que estão se realocando. E, obviamente, que a gente não pode questionar uma bagagem e a sabedoria e a experiência de uma pessoa 50 mais. Né? Então, hoje já tem um olhar mais voltado para esses profissionais, né? Não são só... Na verdade, existe até uma certa preferência. Todo mundo quer uma idade média, mas dependendo do empresário, ele prefere os 50 mais do que o 18. Repete. Ó, É verdade. presta atenção, empresário. Presta atenção. Sim. 50 mais tá na onda, entendeu? Por quê? Por que às vezes ele quer? Ele quer justamente por quê? Porque ele já tem mais experiência, ele já tem uma saúde mental melhor? Como é que é isso? Agora... Ele tem mais experiência, eu acredito que com o tempo a gente tem mais sabedoria para conseguir lidar melhor com as emoções. Entendi. Porque a gente não nasce com inteligência emocional. Mas, obviamente, que com o tempo a gente vai fortalecendo ela, né? Pelas situações que acontecem e tudo mais. E por gerações distintas, né? As gerações anteriores, elas têm uma saúde mental e uma sabedoria muito mais fortalecida. Então, teoricamente, essa parte comportamental e emocional é mais fácil de ser conduzida. Então, hoje o mercado, e por termos uma população brasileira mais velha, né? Tem mais oportunidades. Mas uma pessoa que fica 30 anos na empresa e que às vezes não está dando a mesma performance, é importante que a empresa também ajuste a forma de condução para explorar o que ela ainda tem e para contribuir. Porque uma empresa boa, ela também vai ter esse olhar de valorização para um profissional que já fez 1000 gols durante a carreira e que agora não consegue fazer mais. Então, é importante a gente ter esse olhar também, né? Eu acho legal. E você colocar isso é muito importante, porque às vezes as pessoas... elas estão lá se dedicando por tanto tempo e elas não percebem que elas precisam se atualizar também, né? E nisso daí provoca-se ruídos, provoca-se dor e, infelizmente, provoca-se até o pé nas costas, né? Para não falar em outro lugar. Mas essas demissões hoje, elas estão mais frequentes? De acordo com a NR1, existe possibilidade de eu fazer, por exemplo, uma prevenção com relação a essa demissão desse funcionário que, poxa, tá tanto tempo na empresa e agora no final, ao invés de eu simplesmente continuar com ele, eu mando embora? Se o empresário tá querendo esse tipo de perfil em outro lugar? Sem sombra de dúvidas, porque a NR1 ela trata o ambiente. E aí, automaticamente, um ambiente que seja saudável, que seja benquisto pelo funcionário, ele vai querer estar ali e automaticamente vai propiciar com que ele entregue melhores resultados e a empresa consiga continuar, né, construindo a carreira do profissional. Posso contar uma história? Pode. Eu vou contar uma história de um case, gente, case. Um senhor que trabalhou comigo. Ele é um querido, sou suspeita para falar dele. Ele já tem quase 70 anos de idade. Olha aí. E aí, quando eu estava iniciando minha carreira, né, na minha primeira experiência profissional como líder,
eu tinha 24, 25 anos na época, ele me dava um suporte espetacular, porque ele é extremamente executor, resolve qualquer tipo de problema. Ele cuidava da equipe de manutenção da empresa que eu trabalhava. E aí, às vezes, estava acontecendo um problema urgente, e aí eu perguntava pra ele assim, tá tudo bem, seu Joe? O que precisa? Como que estão as coisas? Tá tudo certo, tá tudo sob controle, fica tranquila. Quando eu ia ver o tamanho dos problemas que ele resolvia. Então, ele sempre foi uma peça fundamental. E aí, ele se aposentou, enquanto ele trabalhava comigo ainda, e ele ficou com muito receio de perder. Aí, eu virei pra ele e falei assim, enquanto eu estiver trabalhando, o senhor vai estar comigo. Porque o perfil que ele tinha e a entrega que ele dava era excepcional. Ele não era bom em planilha, ele não era bom em preencher os relatórios, né? Mas ele resolvia o problema. E a gente precisa desse perfil. Então, os diferentes perfis, eles se complementam, né? E, obviamente, que a experiência, ela também complementa a tecnologia, né? Então, e ele foi muito engraçado, e aí eu lembro que ele ficou com receio, e aí quando ele contou que se aposentou, falei, senhor, pode ficar tranquilo, a gente fez uma dancinha pra ele poder comemorar e tudo mais. Que E massa. eu tenho certeza que da mesma forma, e com o mesmo carinho que eu falo dele, ele fala de mim também. E é isso que as empresas precisam, desse olhar, né, de pertencimento e de valorização e de gratidão pela história das pessoas, né? Eu vejo com muita importância isso, porque às vezes as pessoas, até o Fábio de Mello, ele falava assim que nós vivemos uma sociedade em que você ou é medido pela utilidade ou pelo significado. E pelo que você acabou de relatar, existem pessoas que já estão sendo remuneradas, ficou ridículo meu gerúndio, mas que elas merecem ser remuneradas justamente pelo significado, né? Não mais pela utilidade. E a partir do momento que você tem entendimento que isso faz parte de uma premissa de saúde mental, você começa a investir nesse perfil. Você começa a contratar esse perfil e você começa a ter mais segurança nesse perfil. E Jennifer, hoje, na segurança do trabalho, por exemplo, a gente conversa muito, o mestre de obra, né? Ele é uma pessoa nova? Geralmente não, na sua grande maioria não, são pessoas mais experientes que já têm, né, até para chegar nesse padrão aí de mestre, ele precisa ter passado pelas outras categorias, então é uma classificação. Então ele vem lá do ajudante, aí ele passa a pedreiro, aí depois ele vem para ser o mestre de obra. Então essa experiência ele precisa adquirir para que ele se torne um mestre. E a Ana falando da valorização, entra muito na NR1 falar de valorização e também de reconhecimento. A gente fala muito disso no BNI, do reconhecimento e também da valorização. Essas pessoas que às vezes são mais operacionais, não têm essa cultura e também às vezes não têm a mesma escolaridade que outras pessoas, tem uma grande importância para a empresa também. E quando elas têm que se aposentar, elas fazem muita falta, né? Então, tem que ter essa valorização, esse reconhecimento das pessoas que hoje ainda mantêm uma saúde mental aos 70 anos e continuam trabalhando. E hoje uma juventude, né, que a gente colocou aqui uma estatística, de 40 anos que adoece muito rápido. E às vezes, a maioria das vezes por saúde mental. Então, esse olhar também, de que todo colaborador, ele pode estar na empresa e ser aproveitado como talento. Cada um se destaca naquilo que faz melhor e a empresa é um corpo, né? Cada um é um membro, uma parte da engrenagem, e quando essa parte falta, essa engrenagem, ela funciona de maneira diferente. Então, precisa da substituição. Então, quando um colaborador precisa ser afastado por uma doença ocupacional relacionada à saúde mental, é uma peça que falta. E, às vezes, poderia ter sido evitado esse desgaste, né, para que não ocorra esse afastamento. Então, é muito importante que o empresário, como a gente está colocando aqui, tenha esse olhar, aproveite esse momento para valorizar, para conscientizar, né? E tem empresas aí que estão atuando enfaticamente nessa gestão aí da NR1, de segurança do trabalho, de RH, né? Profissionais da saúde. Então, assim, todo mundo empenhado para que isso não seja só momentâneo, né? Porque muitas vezes, como que é tratado? Momentaneamente, como se fosse moda. Entendi. Agora, a moda é NR1. Todo mundo é especialista, todo mundo
curso, todo mundo. Mas e na verdade? É a rotina, né? Não, e como isso funciona realmente ali dentro do ambiente de trabalho? Será que realmente nós estamos preocupados em fazer um ambiente de trabalho saudável? Ou eu só quero vender um trabalho ou um papel e depois, como que fica esse colaborador? Então, o empresário ele tem que ter esse olhar, não só de se adequar para não receber uma multa, uma fiscalização, mas realmente implementar isso dentro da empresa para que ele evite perder profissionais, como a Ana colocou aqui, né? Um profissional que ficou bastante tempo na empresa, isso significa que essa empresa era saudável. Uhum. E ele não queria sair, ele teve que sair porque, lógico, é uma questão biológica, ele tem que se afastar. Mas que isso não ocorra por conta do ambiente insalubre ou um ambiente que adoece o colaborador, né? Muito bom. Olha aí, papo rápido, gente. Para as pessoas entenderem mais e melhor, redes sociais, Aninha. RHF Talentos 3lagoas.jdal. Olha, repete aí para o pessoal ficar esperto. RHF Talentos 3lagoas.jdal. Redes sociais, minha querida Jennifer, para as pessoas entrarem mais nesse assunto, para elas entenderem realmente o que é fazer com segurança, né? Jennifer Landro com JHENI2FZR @Jennifer Landro. Caramba, olha que legal. Cara, ficou interessado? Empresário ficou interessado? Trabalhador ficou interessado? Cara, pega agora o seu celular, vai lá, entra nas redes sociais, começa a perguntar para elas, e se acontecesse isso comigo? E se for não sei o quê? É isso aí que a gente quer que você entre em contato. E se você permitir também, siga a gente nas nossas redes sociais, @AlexFigueiredoMS, na nossa nave-mãe, jd1.conexão com você. Cara, e assim, o que eu quero? Recadinho final, Ana, para quem está começando agora, o que é interessante ter no meu currículo? No currículo é importante que você tenha suas informações pessoais, que tenha todo o contexto das empresas que você atuou, e é importante que você coloque também as suas habilidades técnicas e agora atualmente comportamentais também, para que você seja um destaque. Interessante, muito bom. Para as redes sociais, minha querida Jennifer, um recado para quem é empregador e quer realmente criar um ambiente saudável. Aproveite agora, né, o momento em que a Energy está em foco e tente se adequar não somente para fins de fiscalização, mas também para criar um ambiente saudável, para que a sua empresa cresça genuinamente com saúde e segurança do trabalho. Olha, galerinha, gostou desse ambiente? Gostou desse ambiente? Vem com a gente. Playlist, vai lá, sempre vai ter episódio novo. Salva jd1noticias.com você. Um beijo e até a próxima.